Tá. Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o mais eterno podcast sobre cinema, filme das pessoas que assistem. Eterno porque tu começa a ouvir e não acaba nunca. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, como sempre. E como sempre também estão comigo Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Alexandre Rossi. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais sedenta da eternidade. Sedenta, nunca vai saciar a sede, né? Pobre. É verdade. Eu tenho que contar algo que aconteceu na última semana, antes da gente começar qualquer coisa. Foi mordido por um vampiro. Fui mordido por um vampiro. Eu tô me transformando agora, vai demorar alguns dias, mas... Não, eu tava falando com meu irmão e aquela coisa assim, por acaso, eu nunca falo de podcast ou trabalhos ou coisa assim muito. Mas por acaso a conversa chegou em podcast, curioso, né? A gente já tá gravando há vários anos e tu não participou ainda. E ele já participou do canal de YouTube de um amigo dele, um ex-colega lá de trabalho dele, que fazia reviews de filmes e tal, ele fez resenha de alguns lançamentos e tal. E daí eu falei, seria legal, né? Tu podia participar um dia com a gente. E ele pensou, eu não tinha pensado nisso ainda. Ele falou que não tinha gostado muito de fazer a questão das críticas lá, porque era muito corrido e tal. Que tinha que ver o filme na quinta-feira e gravar na madrugada pra na sexta-feira já ter o episódio, a criticazinha no ar. Uhum. E daí eu falei, não, mas o podcast é mais relax, né? É mais tipo uma conversa de bar, assim. E ele falou, não, mas é que eu gosto de fazer análise de filmes. Pô. Tá, mas... O que a gente faz aqui? Poriel, qual é que é? Vem se juntar com a gente, vem fazer uma análise de bar aqui com a gente. Eu me senti humilhado, peguei minha bola, fui pra casa, acabou, é isso. Mas enfim, o que vocês têm feito essa semana? Cara, o de sempre. Escrito. Feito pilates. Comido, dormido. Bebido. Bebido. Não no sentido... Não bebo álcool no caso, né? Mas também, né? Nenhum de nós três aqui bebe álcool. Tu bebe um pouco. Não mais. Não, quer dizer... Não mais? Faz muito tempo que eu não bebo nada. Só quando tem uma companhia que também bebe álcool, não? Nem assim. Mas e sangue, tu anda bebendo? Muito. E o que vocês têm visto, na verdade? Antes de a gente entrar no sangue, Leonardo. Eu sei que tu tá com pressa pra falar do filme. Não, nem tanto. Eu tenho visto The Last of Us. Tô gostando muito, embora eu não sei nada dos jogos, então todas as coisas que têm acontecido são algumas surpresas. Tenho gostado muito dessa temporada. A primeira temporada eu já falei que eu achei ok, assim, não fiquei muito fã. Mas dessa segunda eu tô gostando muito, assim. E meio que quando chega todo domingo eu já fico, hoje é dia de Last of Us, hoje é dia de Last of Us. Que eu acho uma coisa muito legal, assim, sabe? Eu acho que nessa época que a gente vive, como tem muito essa possibilidade do binge watch, acho que não poder fazer isso eu acho uma bênção, às vezes, assim. Tu acha? Sabe, eu gosto muito disso, cara, de ver um episódio e esperar uma semana. Eu não acho, cara, eu acho muito bom tu dizer, hoje é dia de Last of Us, hoje é dia de White Lotus, hoje é dia de True Detective. Eu gosto muito disso, assim, sabe, da cerimônia antes do episódio, assim, eu acho muito legal. Uhum. Mas acho que a gente tá mal acostumado, a gente tá ganhando tudo que a gente quer de uma vez só. A gente tem que aprender que tem um tempo das coisas. Mas é que eu gosto de ver as coisas no meu tempo, assim, eu não sou muito fã da semana de espera. Inclusive porque todo mundo usa o argumento de que, mas é uma semana de discussão. Daí tu vai ver a discussão e um monte de gente, esse episódio foi bom, esse episódio foi ruim. E é só isso, não tem discussão, não existe discussão. Mas é basicamente o que a gente faz aqui também, Rafael. Esse filme é bom. Esse filme nos pormenores. Não, mas assim, eu acho que essa tem dois lados. Eu gosto também de, eu quero ver a série, ela tá toda ali prontinha, né? Inclusive, tu tem a possibilidade de, sei lá, hoje em dia tem tantos streamings, né? Tu tem a possibilidade de assinar um streaming por um mês pra tu ver aquela série pontual ali que tu quer e ela já tá toda ali, tu vai ver e pronto. Isso é uma coisa. Mas eu também entendo essa questão, por exemplo, eu lembro muito de Game of Thrones,
quando lançavam os episódios na HBO. Esse era um evento mesmo. Porque, mas aí eu acho que talvez seja uma exceção, porque é uma série que foi muito grandiosa em repercussão, né? Daí, entre os episódios, o pessoal ficava comentando, teorizando sobre o que achava que ia acontecer. Realmente dava uma discussão um pouco maior, né? Aí era legal. Era bem massa, assim. Mas, não sei, eu acho que eu já me acostumei com esse rolê de lançarem tudo de uma vez só, né? Daí eu já fico esperando. Às vezes eu até espero realmente sair o último episódio pra eu pensar, tá, agora eu vou ver no meu tempo. Tipo, agora eu vou ver a série inteira e tal. Tem várias séries que eu faço isso, de esperar total e ver depois. É que eu não sei, que por exemplo, pra mim, esse ano, quando estreou The White Lotus, né, eu só fui começar a assistir a partir do terceiro episódio. E daí eu peguei e assisti os 3 primeiros, um atrás do outro, assim. E, eu vou dizer que pra mim foi uma experiência diferente, assim, sabe? É como se pra mim eu não tivesse gostado tanto de assistir um atrás do outro quanto eu teria gostado se eu tivesse assistido um depois do outro com intervalos, assim. Porque parece que os 3 episódios meio que se misturaram e eu não consegui meio que aproveitar um depois do outro, sabe? Foi tudo meio que uma avalanche, assim, pra mim, sabe? Foi tudo meio que misturado. O que acontece nos 3 primeiros episódios? Acontece isso, isso e aquilo, mas eu não sei separar exatamente, sabe? Sim. O que acontece em cada um deles. Eu sei que acontece no geral, mas eu não consigo separar. Isso pra mim eu não gosto tanto, assim. Acho que eu prefiro ver uma coisa mais contida mesmo. Mas eu acho que é muito também porque eu não sou muito, assim, de assistir séries. Eu gosto mais de assistir filmes, então acho que tem essa característica minha de querer assistir histórias mais compactadas, digamos assim, sabe? Tipo, enfim, mas cada um, né? E no meio termo de tudo isso, tem a segunda temporada do Andor, que tá largando blocos de 3 episódios semanalmente. Que é muito doido, e eu vi os 3 primeiros da segunda temporada. E eu devo dizer assim que, eu espero que... A primeira temporada, pra mim, se vendeu nos primeiros 3 episódios. Essa segunda eu achei ok. São 3 bons episódios, mas no final do terceiro eu fiquei mais, o que a gente tá fazendo aqui? Do que, estou empolgado agora pra Andor segunda temporada, mas eu temia que Andor ia ser disneyficado ao extremo na segunda temporada, e não parece ter sido o caso. Disneyficado em que sentido? De ser mais soft? Mais pop, mais referências aos filmes, mais aventurão brega e coisa e tal, que Andor é completamente o oposto disso. É uma série bem mais séria, bem mais política, bem mais crítica social. E não, a segunda temporada tem um pouco mais de aventura, um pouco mais de piada, mas encaixa, sabe? Não é uma coisa tosca. Mas eu achei assim, esses 3 primeiros episódios é muito setup e pouca coisa de fato, assim, entendendo pra onde vai ainda. Sim. Mas é bom, e ver o Diego Luna é sempre um prazer, né? Sempre bom, né? E essa série eu não continuei vendo, eu vi só o piloto, o primeiro episódio da série, eu achei bem bom e eu tenho que continuar a ver. E achei curiosa essa estratégia de lançamento, né? Parece que fizeram uma reunião de pauta lá na Disney. Termo, e tipo, não conseguiram definir se lançava tudo ou se lançava um por semana. E tipo, vai 3 por semana, então que... Mas a série... A primeira temporada eu vou fazer um micro spoiler de estrutura de temporada. Que a primeira temporada do Andor é bem isso, assim. A cada 3 ou 4 episódios tem o que a gente chama de um arco completo. Daí tem vários núcleos de história, assim, que acontecem ao longo da temporada. Se for essa ideia de separar os arcos em drops isolados, eu acho que super funciona. Tem alguns dos arcos da primeira temporada são a minha coisa favorita de Star Wars desde os filmes originais. Super recomendo. Arco da prisão, diga hello. E eu também assisti um filme do Osgood Perkins, que recente tinha lançado Long Legs ano passado, e daí ele lançou um filme novo esse ano, chamado The Monkey, baseado no conto do Stephen King. No qual 2 irmãos crianças descobrem um macaco que toda vez que tu gira a chave nas costas dele, pessoas misteriosamente morrem. E daí coisas estranhas acontecem a partir disso. É um filme assim que eu achei bem... Na verdade, bem mais ou menos. Mas ele tem mortes tão engraçadas e setups de mortes tão elaborados e surreais, assim, que esse filme é quase uma
uma continuação não oficial do Premonição. Com aquele tipo de morte super over the top e coisa. Vira quase uma comédia. Então eu acabei de me divertir pra cacete, assim, apesar da história em si ser meio qualquer coisa, Sim. assim. Mas vale a pena, acho que é uma boa tarde de sábado, assim. Bom, eu vi Kraven no Caçador e confesso que esperava que fosse muito pior. Mas é bem melhor do que eu esperava, assim, pra esses novos filmes, tipo Marvel, que na verdade não são Marvel, são Sony de novo, assim, tu fica meio... Não te preocupe, eles mataram o universo Sony, esse é o último. Não, mas o Homem-Aranha meio que voltou pra Sony, né? Não? Ah, mas que eu saiba, sim. Não. Quer dizer, a Sony tem metade dos direitos, mas são filmes da Disney. Em associação... o Sonyverso foi morto. Não existe mais. Ah, tá. Isso é notícia, não é... Teremos Kraven contra Tom Holland e Homem-Aranha em breve, talvez. Não. Em absoluto, não. Mas eles descontinuaram essa continuidade, Leonardo. Eu sei que o Kraven vai ter feito vários setups e coisas assim. Não vão ser seguidos, não te preocupe. Ah, é que é um filme tão recente que eu pensei que ele ia, tipo... Não, logo antes de lançar o Kraven, eles falaram que o universo do Sony de super-heróis não existe mais. Mais uma vez, né? Mais uma vez, é. Nossa senhora, que bagunça, cara. Que nem a DC, né? Que antes de sair Liga da Justiça já tava dizendo que... Pois é, quem sabe, um reboot seria legal. Desculpa cortar... Cortar o barato, pessoal. Mas e que tal o Jackass bombado no Kraven? Aaron Taylor-Johnson. Tá funcional, tá bem. Mas pra mim quem rouba o filme é um ator que eu não me lembro o nome, mas que ele tá na primeira temporada de... Ele faz o irmão do Kraven. Ele é o melhor ator do filme pra mim, assim, tá muito bem. E o filme é bem atuado, eu achei o filme bem atuado, mas ele se destaca. E falando em O Caçador e filmes bem atuados... Não, aí eu tô fazendo uma pequena ironia, tá? Mas eu assisti Branca de Neve live action. Ah, yes! Essas últimas semanas. Cara, é que assim, foi uma experiência bem particular, assim, porque eu já fui ver o filme sabendo que era ruim. Assim, então, assim, foi aquela coisa de preconceito, hype. Alexandre. Preconceito. Mas foi aquela coisa de hype lá embaixo, né? Expectativa zero, hype zero, ou hype negativo até. Sim. E, cara, eu vou te dizer, eu achei ele menos... Cantou as músicas? Exato. Sim, principalmente a do Eu vou pro meu trabalho, eu vou. Essa aí é, hit, né, cara? Sim. Isso aí não tem como. Mas eu achei ele mais divertido do que eu esperava. Sim. Aquele tipo de filme da Disney que tu discute a necessidade dele ser feito, assim, tipo, que ele tenta emular a estética da animação de 1937, se eu não me engano. E em algumas coisas consegue, assim, visualmente se assemelha, faz algumas adaptações ali de personagens, algumas coisas na história que são adaptadas, e consegue momentos, assim, ele tem seus momentos, né? E eu consegui me divertir com as músicas, com algumas personagens, mas as atuações ali, principalmente do elenco protagonista, não curti, eu acho pelo menos instáveis, assim, não curti muito a atuação da Gal Gadot, da Rachel Zegler também, não curti muito também. Tem alguns momentos, mas... não sei, eu tava com hype muito baixo e consegui me divertir na sala de cinema e já valeu, assim, já valeu. Então eu acho que ele não é esse total desastre, não é um filme bom, com certeza não, mas passa tempo. Diga. Esses live actions todos meio que sofrem com isso, né? Acontece, eu vi, acho que não todos, mas a maioria, e o Aladdin pra mim foi o único que, assim, não que se sustente, não é um grande filme, não sei nem se digo se é bom, mas ele pelo menos dá indícios, assim, tem momentos que ele foge um pouco do desenho e daí funciona um pouco melhor. Mas mesmo assim, Sim. tipo, por quê, sabe? Não tem... O que eu tava com maior expectativa e
meio que me frustrei foi o Rei Leão. Porque eu sou muito fã da animação, né, da primeira animação. Aí eu tava assim, saiu o trailer, eu tava super animado pra ver. E o que tem de live action no Rei Leão? Não tem nada, é tudo CG. Isso foi uma coisa que uma animação. Revoltou. A gente tá trocando a animação clássica por uma animação também, só que menos expressiva. E perdeu boa parte do encanto, assim, da magia da primeira animação, que é uma das melhores animações já feitas, eu acho, no cinema. Concordo. O primeiro Rei Leão. E, cara, pra complementar, eu tinha esquecido de falar aqui, mas eu vi o Hereditário, que eu nunca tinha visto. Eu tinha visto Midsommar, do Ari Aster, e gostei muito, assim. Hereditário, pra mim, bem melhor que o Midsommar. Pessoalmente falando, eu acho, gostei bem mais. Assina embaixo. Bem mais impactante. A Toni Collette tá sensacional nesse filme. Eu gosto muito dela e ela tá muito bem nesse filme. Então, só pra registrar, esse filme eu já tinha visto antes, mas eu esqueci de falar aqui no podcast, gostei bastante. E tenho visto também um reality de comédia que eu tô achando bem engraçado, assim. Eu não esperava, tipo, eu sempre passava por ele ali na Prime Video e pensava, não vai ser bom. E aí agora eu comecei a ver as primeiras temporadas, que é o LOL Brasil. E, cara, eu ia falar isso muito avacalhando a porta dos... Não, mas não é essa. Eu não cheguei nessa temporada. Mas é engraçado. Tipo, é bem engraçado. É basicamente os caras, por 6 horas, colocam vários comediantes de estilos de comédia totalmente diferentes. Tem alguns stand-up, alguns de personagem, alguns mais espontâneos. E colocam eles numa sala e a regra é que tu não pode rir. Não pode rir e tem que fazer rir. E os comediantes de stand-up têm que ficar de pé? Não necessariamente. Eles fazem números de vez em quando. E, cara, tem momentos bem engraçados e é legal de ver estilos totalmente diferentes de comédia. Tem caras que são mais, assim, são atores de comédia, tem outros que são comediantes, stand-ups, comediantes de personagem, tem muitos estilos diferentes ali. E eu, sei lá, claro, super passatempo, assim, mas tô me divertindo bastante. Não, eu ia falar que com alguns stand-ups atuais, a coisa mais fácil de fazer é não rir. Mas, enfim. Eu ia dizer que esse programa pode ser legal, mas parece Kryptonita de Rafael, porque só tem uma coisa que... A única coisa que eu odeio mais que diretores hollywoodianos é comediantes. Mas olha só... Filme, então. Tá, só pra fechar. Às vezes é mais engraçado tu ri mais das pessoas tentando não rir do que das próprias piadas. Sim. Bom, pode ser. Não, é capaz de ser massa. Eu mantenho a cabeça aberta, veria pra dar uma chance. Mas eu não. Acho que não tem. Eu tô com a cabeça completamente fechada pra isso, eu confesso. Cabeça completamente fechada pra isso. E se ninguém então viu mais nada ou quer falar de mais qualquer coisa, mídias relacionadas, a gente pode entrar na discussão do filme da semana, que é o filme escolhido na corrente pelo Leonardo Wittmann, Amantes Eternos. Tinha que ligar um eco aqui. Amantes Eternos. Dirigido por Jim Jarmusch. Esse filme é de... Eu esqueci de pegar o ano desse filme. 2013. 2013, muito obrigado. Filme de 2013, dirigido por Jim Jarmusch, que também dirigiu Dead Man, com Johnny Depp, a trilogia Café e Cigarros, que eu tinha esquecido que era dele, que é bem notável, e Ghost Dog. Ele também dirigiu um monte de outras coisas. Eu não conheço muito a obra do Jim Jarmusch, então não sabia destacar as coisas boas, e como tem tanto filme, eu fiquei, ok. Jim Jarmusch, olhem lá, vale a pena, em geral, apesar de as poucas coisas que eu vi dele eu achei interessantes. Flores Partidas é um filme dele também, de 2006, eu acho. Que eu confundo com Abraços Partidos, mas aí não tem nada a ver, porque é a Moldova. E o mais recente dele é o Patterson também, de uns anos atrás. Um dos mais recentes, né? Que é com o Adam Driver, é bem legal esse filme. O Adam Driver me deu trauma depois do Megalópolis. Mas enfim, sem mais delongas, vamos pra sinopse do Amantes Eternos. Em um mundo no qual os vampiros são os verdadeiros responsáveis pelos grandes trabalhos artísticos e avanços tecnológicos,
Loki, também conhecido como Adam, é um vampiro hipster emo super afetado que vive apreciando instrumentos vintage e fazendo músicas pra ninguém ouvir. Ele tá tão depressivo que encomenda uma bala de madeira. Do outro lado do planeta, em Argel, Eve, ao conversar com seu amigo Christopher Marlowe, ouve que Adam anda cabisbaixo e, após uma desconfortável ligação, decide ir visitá-lo. Os dois vampiros matam as saudades, a sede e compartilham suas noções de superioridade e nostalgia, e tudo anda ok, até que a irmã de Eve, Eva, uma vampira animadinha, aparece. Ela vira a rotina dos dois de cabeça para baixo e acaba matando o único amigo humano de Adam, que depois eles derretem o corpo dele numa poça de ácido que deixaria o Walter White empolgado. Apesar de terem os poderes das trevas e dotados de imortalidade, a polícia ainda aterroriza nossos amigos morcegos e eles decidem ir a Argel passar um tempo com Marlowe. Ao chegar lá, eles testemunham a morte de Marlowe e, com pouco dinheiro, sem sangue e deprimidos, com o estado das coisas atual, eles assistem um show de música chata e transformam em vampiros um casal aleatório. Fim. Crédito. Exato. E é isso. Temos curiosidades desse filme, Alexandre? Temos curiosidades. Curiosidades do IMDb. Christopher Marlowe, que é feito pelo John Hurt, né, Sir John Hurt, menciona ter escrito Hamlet e ter sido ghostwriter do Shakespeare para ter uma fonte de divulgação da sua obra. O verdadeiro Marlowe morreu em circunstâncias misteriosas aos 29 anos, algumas semanas antes da publicação da primeira peça conhecida de Shakespeare. A teoria marloweana, considerada marginal pela vasta maioria dos estudiosos, sugere que ele simulou sua morte e adotou o pseudônimo de William Shakespeare. Então tem essa teoria aí, que ele seria o Shakespeare. No início, havia alguma ação nesse filme, mas quando o roteirista e diretor Jim Jarmusch foi solicitado a adicionar mais ação, ele removeu tudo. Gênio. Eu achei maravilhosa essa curiosidade, não podia deixar de falar. Fantástico. Ao contrário da suposição da maioria dos espectadores, o roteirista e diretor Jim Jarmusch não nomeou os dois personagens principais diretamente em homenagem a Adão e Eva da Bíblia. Não, capaz. Em vez disso, ele se referia à obra satírica de Mark Twain, Os Diários de Adão e Eva, que raramente foi publicada em sua versão completa. Não são os mesmos Adão e Eva! Calma. Jarmusch disse ao entrevistador do Hollywood Report que foi só durante as filmagens que percebi que a primeira impressão de todos seria a referência bíblica. Ops, agora é tarde demais. O que posso fazer? Como assim? O rosto do Mark Twain é um dos rostos mais visíveis na parede de retratos emoldrados do Adam, né, no filme. Eu não tenho herói, esse daí tem uma parede de gente que ele admira. É verdade. Embora os dois personagens principais e os dois personagens secundários sejam claramente vampiros, a palavra vampiro nunca é usada nesse filme. É verdade. Eu não tinha reparado nisso, mas é verdade. Eles não dizem que são vampiros. Não. São umas coisas que eu achei bem interessante no filme, na verdade. Eu também achei massa. Os assuntos discutidos pelos personagens incluem Jack White e Nikola Tesla. Em Sobre Café e Cigarros, de 2003, do escritor e diretor Jim Jarmusch, uma das esquetes tinha o Jack White interpretando um especialista em Nikola Tesla. Então são coisas que se repetem. É isso. E daí a gente vai para primeiros encontros com o filme, que acho que, pelo menos pra mim, é a primeira vez, então eu não tenho lugar de fala nesse bloco. Alexandre, tu já tinha alguma familiaridade com esse filme? Cara, eu acho que o mais novo aqui, o mais inexperiente em Jim Jarmusch, porque foi o primeiro filme dele que eu assisti. Tu não viu nem Ghost Dog? Eu não tinha visto nada. Eu não tinha visto nada esse Ghost Dog.
A gente só fala desse filme. É que eu só vi Ghost Dog. Não, mas eu não tô criticando, é que Ghost Dog tem no nosso coração, né? É verdade, eterno. Não, eu não tinha visto nem Ghost Dog, eu não tava com vocês quando vocês viram. Uma experiência transcendental. Foi a primeira vez, minha primeira experiência. Eu vou dizer, cara, foi assim, sentimentos mistos, porque ele é um filme que eu gosto bastante da primeira parte e da introdução que ele faz, assim, eu gosto do universo que ele cria e essa coisa de vampiros informais, assim, vampiros que fazem parte do mundo do contemporâneo, e ao mesmo tempo tem peculiaridades de vampiros. Eu acho que ele é um filme bem particular nisso, assim. Ele tem um humor bem particular, meio inesperado às vezes, que ele estabelece esse mundo desses personagens mais frios e daqui a pouco tem umas piadas assim que te pegam de surpresa. Só que assim, eu acho que a segunda metade do filme parece realmente que não só os amantes são eternos. O filme também. E foi um pouco essa minha impressão assim com o filme. Parece que ele não chegou num momento que ele não ia pra lugar nenhum, mas ao mesmo tempo era legal estar com aqueles personagens ali. Era para mim meio intrigante, assim, queria saber o que ia sair dali, apesar de não sair muita coisa, mas sempre me manteve instigado, assim, o filme. Acho que uma questão de ritmo, talvez essa birra do Jim Jarmusch em não querer tirar toda a ação do filme tenha atrapalhado um pouco. Mas, não sei, foi sentimentos mistos, mas foi um filme que eu gostei de ter visto, assim, como ele consegue criar essa ambientação, paralelo, já começa traçando um paralelo entre os dois personagens ali, girando a câmera como um disco de vinil em cada um deles, naquele plonge absoluto que ele começa o filme, né, nos dois. Achei a direção do filme interessante. E, claro, as atuações são boas, né, os atores são muito bons, né, ali o Tom Hiddleston, Tom Hiddleston e a Tilda Swinton é sensacional, né? Concordo. E John Hurt também. E o Anthony Yelchin também. Então, eu achei um filme com uma boa atuação. E essa coisa... me pegou essa coisa do vampiro velado, assim. Dessa coisa de não mencionar que eles são vampiros, mas ao mesmo tempo ficar o tempo todo trabalhando com o inusitado e o contraste da realidade do vampiro em relação àquela sociedade e, tipo, citando várias coisas. Também tem alguns momentos que eu achei acho que beiram a vergonha alheia pra mim, que depois a gente pode falar, tipo o tio da Swinton falando sozinha como se estivesse uma novela em algum momento do filme. E o caráter tão expositivo de algumas coisas, tipo, eu não estou gostando da forma que esses zumbis tratam o mundo. Então, sim, sabe? Tipo, colocando a crítica do filme, assim, uma mensagem na boca da personagem. Subtexto é pra covardes também, por sinal. Exato. Mas, num todo, eu acho que foi uma experiência bem válida, assim. É um filme que vai ficar... Provavelmente eu vou lembrar de algumas coisas dele por um bom tempo, assim. Então, acho que valeu. Leonardo, tu que é o... Eu já vi pela segunda vez o filme. O escolhedor... Não é o escolhido, tu é a pessoa que escolhe. O seletor... O seletor, eu sou o seletor do filme. Não, vai lá, Leonardo. Qual é a tua relação com esse filme? Então, eu assisti esse filme pela primeira vez, acho que faz uns 3 anos, talvez. E até tava pensando nisso ontem, assim, né? Sabendo que a gente ia gravar hoje, eu tava pensando nisso ontem. Que eu acho que hoje é um dos episódios que a gente vai tratar um filme que talvez tenha sido um dos filmes que a gente falou no podcast que mais eu tenha mudado de opinião entre ver na primeira vez e na segunda, assim. Uau. Me lembrou um pouco a minha ou a nossa experiência com o Ex Machina, né, do Alex Garland. Porque quando eu vi o Amantes Eternos pela primeira vez, eu me lembro de ter gostado muito, assim. Eu não sou um grande admirador do cinema do Jim Jarmusch, assim. Eu gosto do... Tu falou que esse era o único filme dele que tu tinha achado top, assim. O Patterson eu vi depois do Amantes Eternos, eu gostei do Patterson, mas não é, assim, não é o tipo de cinema que super me empolga, assim.
E esse filme do Jim Jarmusch, Amantes Eternos, era o que eu mais tinha gostado. Eu gostei muito dele como Batman. Robert Pattinson. Desculpa, eu tinha que falar, eu não consegui segurar. Foi maior Bom, que a gente tá terminando o episódio. Quando a gente fala sobre conversa de bar, é isso que a gente tá falando. Exatamente. E bom, eu recomendei esse filme pra gente assistir aqui no podcast, até bem empolgado, assim, ou relativamente empolgado. Esfuziante, eu bati a pau, né? Esfuziante? Não sei se eu tava esfuziante. Porque, enfim, era mais um filme de vampiro. Era até um filme que eu tinha pensado até em só recomendar, mas não colocar pra gente assistir, mas eu mudei de ideia. E vendo pela segunda vez, assim, acho que tive uma experiência um pouco parecida com a do Alexandre. Acho que ali no comecinho, assim, talvez na primeira meia hora, 40 minutos, a sensação que eu tive foi um pouco parecida com a primeira vez que eu assisti, assim, ele tava me pegando. É um filme que eu acho ele intrigante, eu acho ele um filme que vai te encantando por essa coisa mais de um vampiro, vampiros milenares, assim, meio que morarem em lugares meio esquecidos ou meio afastados, como se eles fossem, né, párias da sociedade, mas eles não querem se misturar muito também, assim. Acho que o próprio personagem do Tom Hiddleston eu acho bastante interessante, assim, dele morar ali com um monte de coisas de música e ter todas essas referências, assim, mas ser um cara que não quer muito sair pro mundo. Mas depois de um tempo assistindo, eu fui um pouco nessa mesma vibe do Alexandre, assim, para onde esse filme tá indo, sabe? Parece que o filme não andava muito, assim, sabe? Não caminhava muito. E sei lá, isso me incomodou, mas acho que me incomodou também, na segunda assistida, é um pouco isso de ele... Me passou a impressão de querer ser um filme mais inteligente do que ele realmente é, assim, que é sempre uma coisa que me incomoda. Então essas referências, assim, de tipo, o Marlowe foi quem escreveu as obras do Shakespeare, então eu vou fazer referência a isso, ele está aqui, ele é um vampiro. O Tom Hiddleston também, né, faz referências a escritores e a músicos, e tipo, todas essas brincadeirinhas, assim, de tipo, daí o Tom Hiddleston vai lá pegar o sangue no hospital com o Jeffrey Wright. O Jeffrey Wright é o Dr. Watson, que dá uma referência ao Sherlock Holmes. Tirando as referências, essa é uma das melhores, das minhas cenas favoritas. Essa é legal. Mas é tipo, daí o Tom Hiddleston é o Dr. Fausto. Daí essas coisas que, ok, são referências, mas acabam sendo referências meio vazias, assim, que pra mim não é algo super... Parece mais uma brincadeirinha, uma piadinha, só que quer parecer muito inteligente, assim, sabe? Parecer muito descolado, assim. O próprio nome dos personagens, né? Tipo, Adão e Eva, tá, beleza, todo mundo sabe a referência, mas no próprio filme ele não desenvolve isso, não tem muita... Pra mim ele não desenvolve nada muito disso, assim, sabe? Pra mim acaba ficando uma coisa meio vazia, de certa forma. E... Enfim, é isso, assim, acho que também eu sei que a proposta dele não é desenvolver muito a mitologia dos vampiros, né? Não é muito o que ele quer, mas ao mesmo tempo eu senti que ele não desenvolver isso um pouquinho mais, ou trazer alguma coisa nova, de certa forma, pra mim também empobreceu um pouco o filme pra mim, assim. Pareceu meio que uma desculpa, assim, sabe? Tipo, parece que ele não anda muito em nenhuma direção, assim, sabe? E eu achei o filme, nessa segunda assistida, eu achei um filme morno, assim. É isso por enquanto. Surpreendente. Bom, foi minha primeira vez vendo o filme também. E... como é que eu vou abordar esse comentário? A minha primeira impressão, assim, foi que, legal, interessante. Mas eu achei que muito rápido nos diálogos, como o Alexandre falou, assim, quão expositivo e o quão... Parece que ele tá... Esse filme é basicamente... É o Balconistas, do Kevin Smith, versão vampiro, né? Que é um filme baseado em muito diálogo, muita referência, e história é um grão de arroz que acontece. Que não é um problema, não é necessariamente um problema. Acho que esse filme tem um clima legal. Isso é uma das coisas que mais me pegou, assim, aquele clima noturno de Detroit abandonada e coisa e tal. Eu adorei o mundo desse filme. Mas a minha experiência vendo, eu achei que esses personagens, todos eles, e aí, como eu vou botar todo mundo num balaio só, são insuportáveis como personagens. Tipo,
entendo que estejam bem atuados, mas esse negócio super hipster emo, depressivo, oh meu Deus, eu não quero andar com a humanidade. E ai, como a música era melhor, e como não sei o que era melhor, e tudo era melhor. Cara, eu detesto esse tipo de discurso de gente. E esse filme, ele é assim, um ensopado disso por muito tempo. Então isso me afastou muito do filme, assim, e tornou ele difícil de assistir, de fato. Apesar de que, tem, tipo, parece besta, são cenas bestas, na real, dele indo pegar sangue lá com o Jeffrey Wright, como o Leonardo falou, mas pelo menos traz uma leveza pro filme, sabe? Quando aparece a Ava, eu achei, vai ter um personagem agora que vai contrapor isso e vai equilibrar um pouco a coisa, mas ela é mais insuportável do que eles. A Mia Wasikowska, tu diz, né? É. Sim. Porque ela é aquela personagem super infantilizada, super superficial, sem... Não acrescenta nada ao filme mesmo. Ela só faz o plot andar a certa altura, assim, precisamos que algo aconteça. Ela chega, morde o cara e deu. Mas tem o filme nem explora direito o que acontece, que é um momento que poderia ser bem marcante pro filme ali. E daí sei lá. Enfim, ao fim e ao cabo, eu acabei achando assim, lento, o filme é lento de fato. Ele se beneficia pra mim de um clima muito bom. As atuações eu reconheço como boas atuações, mas são de pessoas que eu não suportaria ficar 2 segundos na frente. Talvez o Marlowe seja a exceção, assim, ele parece um daqueles velhos que seria legal de sentar e conversar sobre coisas antigas. Mas enfim, é meio que bem antigas. E daí a gente pode entrar na discussão mais ampla agora do que a gente achou do filme de fato, assim, as coisas que nos chamaram a atenção. Porque, eu preciso abrir já isso de novo, ressaltando. Inclusive a cena que eles falam do Jack White, assim, tem uma... Parece tão forçado aquilo. Sim. Eles passam pela casa do Jack White, né? E daí o filme para... praticamente, se fosse um produto, não fosse uma pessoa, seria o pior product placement da história, assim. Porque o filme inteiro para e eles ficam 5 minutos falando do Jack White. E tu fica, beleza, eu até gosto do Jack White, não tem problema com a música dele, nem nada assim. Mas por quê, sabe? Ele não é tão, assim, o melhor músico em atividade no planeta, mas também... tem algumas coisas muito forçadas mesmo. Mas eu vou te dizer que eu esqueci na minha abertura de falar um pouco, e eu me dei conta enquanto vocês iam falando. Eu acho que muito do que eu gostei do filme tá no humor dele, em certos pontos, não nesses pontos que são realmente esforçados. E na direção de arte. Que a arte é muito foda. Aquele apartamento do Adam é genial. A construção, tudo. Sente lá. A direção de arte é muito massa. E eu acho que quando ele se refere a elementos... É curioso que ele... Ao mesmo tempo que ele não quer explorar muito a mitologia do vampiro, eu acho que quando ele se refere a elementos pontuais dessa mitologia do vampiro, contrastando com a realidade, eu acho que o filme ele soa interessante. Eu vou citar alguns exemplos, assim. A cena que vocês falaram que ele vai buscar sangue com o Jeffrey Wright. Quando ele tá saindo, ele fala, esse teu estetoscópio aí é antigão, ele é dos anos 60 ou 70. Tá? E tem várias coisas assim, tipo, eu preciso que tu faça uma bala de madeira, mas tem que ser uma madeira específica. Daí ele cita um monte de madeira ali. E coisas mais humorísticas, como mais cômicas, como tipo, na geladeira deles eles guardam livros. Tá? E principalmente uma coisa que, cara, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Mas aí, quando o amigo dele lá, o zumbi legal, que ele chama que é um zumbi, pra um zumbi, até que é legal. O guri que faz a bala de madeira. Ele vai estar saindo de casa, mas ele pede pra usar o banheiro. Né? Daí o Adam fala, não, meu banheiro tem manutenção, não tá funcionando. Ele até briga com ele porque ele quer chamar alguém pra consertar e tal. Não, eu conserto. Mas pode sentir a vontade pra mijar no meu jardim. Essa fala é engraçada. Mas isso me suscitou outra coisa, que eu fiquei pensando, o banheiro... mas pior, né? Esse rolê, o vampiro não caga. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Esse filme me fez pensar em umas coisas assim, sabe?
Isso eu achei engraçado. Tá? Mas eu acho que, não sei, não me parece uma coisa um pouco mais despretensiosa. Mas aí tem mas aí acho que sim, acho que tem essas partes mais pretensiosas, mas algumas, mas acho que o filme em si é muito pretensioso, sabe? Porque tu comentou agora quando ele né, pede pro Anthony Yelchin fazer a bala de madeira dele, cita vários nomes científicos de tipos de madeira. Só que isso é ao longo do filme, sabe? A própria personagem da Tilda Swinton também, eles sempre estão falando nome científico de uma planta, de um animal, de não sei o quê. E parece uma coisa muito forçada, sabe? Tipo, muito forçada. Olha só, nós fizemos nossa pesquisa para escrever esse roteiro. Porque não parece necessariamente uma coisa que... Não necessariamente aqueles personagens precisariam dizer isso um pro outro, sabe? Não. Porque ali só quer mostrar, nossa, como eles são inteligentes, como eles estão vivos há séculos, então eles sabem nome científico de tudo. Legal. Mas não necessariamente a pessoa que sabe tudo isso, ela vai ficar falando pra ti o nome científico de tudo, entendeu? Então parece mais uma coisa do Jim Jarmusch, assim, como diretor roteirista, tipo, querer dar essas... sei lá, fazer essas brincadeirinhas, assim, sabe? Tipo, tem personagens que são muito antigos, sim. Então eu quero mostrar que eles são inteligentes, então eles vão falar o nome científico de tudo, sabe? Chega num ponto que tu não aguenta mais, entendeu? Porque fica uma coisa antipática, assim, sabe? A Tilda Swinton personagens... entrando nessa, eu achei também muito irritante, tudo que alguém cita, a Tilda Swinton cita o ano. Ela faz isso. Esse instrumento, é década de 70. Esse livro, década de 30. Esse negócio, década de não sei quanto. Cara, tipo, pelo amor de Deus, sabe? É o filme que ele parecia inteligente, sabe? Só que isso, pra mim, acaba indo, como o Rafael falou, para personagens que já são meio insuportáveis, que estão essa coisa assim, o mundo é uma porcaria, o mundo é das trevas, eu quero me afastar do mundo, é tudo nananã, são zumbis lá fora. Só que além desses personagens que tem essa vibe, ao mesmo tempo também são personagens snobs, assim, sabe? Então, isso é outra coisa que me pegou muito forte também. Eles são muito... sabe? Tipo, nós não gostamos dos outros. Mas, cara, vocês não gostam dos outros, mas vocês são suportáveis também, entendeu? Tipo, é uma vibe meio, sabe? Cara, é uma coisa meio que pra mim tá em outros filmes do Vai Jim na Cidade Jarmusch, Baixa, assim. Depois das 2 da manhã, tu encontra um monte de gente assim pelas mesas de bar lá. Preconceito. Mas cara, verdade. É uma vibe que acho que é uma vibe que tem nos filmes do Jim Jarmusch, assim, sabe? Que é uma coisa meio... somos artistas descolados, sabe? Mas a gente sabe muito. Eu acho meio... cara, eu acho muito enjoativo, sabe? Muito enjoativo. E tem uma coisa de usar o vampiro. Agora que eu me dei conta que você estava falando sobre isso. Tipo, Jim Jarmusch, gosto de tais coisas antigas. Gosto de Ed Cochrane, gosto de William Shakespeare, gosto de Tesla e vários cientistas. Então, por que não usar um personagem que viu tudo isso e fazer ele falar sobre isso, entendeu? Sobre as coisas que eu, diretor, gosto. E aí usa... Como o vampiro é uma coisa... né? Um vampiro é imortal, ele viu tudo que eu gosto, então eu vou fazer ele falar sobre isso. Me parece que tem alguma coisa nesse sentido também, né? Bastante. Assim, entrando mais na tese do filme, que é uma coisa assim que eu, vendo o filme, obviamente não tinha muita coisa pra fazer além de focar nos temas e coisas, e eu achei, inclusive, a escolha de tornar eles vampiros pra história, eu não entendi. Foi talvez a única coisa que eu não tenha entendido do subtexto, assim. Que ele tá, obviamente, transformando... botando artistas e cientistas e coisas tecnológicas e, enfim... Todo o trabalho criativo e inovador da humanidade na verdade, feito por vampiros. São pessoas diferentes das outras, são gênios, digamos assim. Daí entram músicos, cineastas, escultores, tudo que é expressão artística, e cientistas. Por algum motivo, na cabeça do Jarmusch, cientistas são tão importantes quanto artistas, o que eu discordo um pouco. Eles são mais importantes, mas tudo bem. Não vem ao caso agora. Essa é a discussão um pouco mais ampla. Sim. Mas daí coloca no vampiro. E o vampiro sempre é uma metáfora de um parasita, né? Que ele se alimenta do sangue das pessoas. Ele literalmente mata pessoas. Nesse filme, obviamente, eles evitam matar pessoas, que nem no Crepúsculo. Mas
a parábola continua ali. Eu não entendi, tá? Eles se alimentam do sangue das pessoas, mas eles geram toda essa arte, toda essa cultura, todo esse valor para a humanidade como devolução. E eu fiquei assim meio, tá, mas onde é que fecha isso, sabe? Não, pra mim não fechou essa parte. Só o vampirismo, no caso. Porque ele usa mais como o Alexandre falou, são pessoas que viveram muito tempo, viram tudo. E daí entra também uma outra coisa que me incomodou, que é o discurso de velho, assim, que, como as coisas eram melhores antes. O último livro bom foi escrito em tal. A última música boa foi escrita não sei quando. E daí tu fica, tá, gente, mas peraí... Eu não sei se um vampiro que... Quer dizer... Talvez um vampiro que viveu tanto tempo fosse assim, não sei. A gente não tem exemplos. Mas é que eu acho que é uma visão muito... Acaba transformando muito humana, assim. Eu gostaria de ter de um cara separado, mesmo que fosse um vampiro deprimido, que é uma ideia que... Essa ideia em si, um vampiro deprimido, acho que foi a coisa do filme que mais me pegou. Eu achei legal. Sim. Ele quer se matar, tem que fazer uma bala especial, beleza. É a atitude dele que me incomoda. E o que o filme tem a dizer sobre isso, que é muito pouco, assim. Ele tá deprimido por quê? Porque as coisas não são mais como elas eram, é só isso. Ele vai num estacionamento antigo e diz, isso aqui era uma casa de espetáculos, tinha shows e tinha peças aqui. E agora os zumbis estacionam seus carros. Que depressão. Estamos muito tristes. Eu concordo contigo. É que eu acho que também... Eu entendo o que tu quer dizer também, porque, tipo, um vampiro que viveu séculos, ele tem todos, digamos assim... Ele já viu esse processo tantas vezes. Exato. Que esse espetáculo não ia incomodar ele. Exato, já viu esse processo de, tipo, de várias pessoas séculos atrás falarem, antes era melhor. E deles, tá, gente, tá bom. Daí, centenas de anos no futuro, alguém vai dizer também, antes era melhor. Mas ele tem toda essa amostragem de dizer que isso sempre foi assim. Sempre teve alguém dizendo, antes era melhor. E a gente sempre muitas vezes a gente sempre vai achar que o momento atual da arte, ou da humanidade, ou do que quer que seja, é o pior do que a gente já viu. Mas ele pode dizer, não, mas eu vi isso há 300 anos atrás, as pessoas tinham a mesma impressão. E de fato, como tu tá dizendo, tipo, essa casa de espetáculos, ok. Eu acho que ele funciona mais como um símbolo, uma mensagem do que o filme quer dizer, porque o filme também quer dizer isso. Tipo assim, estamos perdendo a arte, estamos perdendo nossos valores, enfim, estamos... os vampiros estão morrendo lentamente. Gente, que também é uma coisa, assim, meio uma mensagem também colocada de maneira meio nem um pouco sutil, assim, né? Tipo, tá na tua cara, tu percebe... tipo assim, tá, eu sei que a ideia do filme é essa, beleza, mas vamos discutir isso um pouco além? Não, por quê? Não precisa. Então, acho que fica uma coisa muito, assim... De novo, meio snob, assim, sabe? O mundo está muito errado, a arte está muito errada. Mas, cara... Sabe, eu acho uma maneira um pouco de desvalorizar. Isso acho uma questão que o filme traz, mas acho que isso também acaba desvalorizando um pouco o filme em si, assim, sabe? Porque os próprios personagens ficam um pouco difíceis de tu engolir também por causa disso, assim, sabe? Fica meio... Super concordo. E pra mim, o final acaba super deslocado nesse sentido, porque ele quebra a tese. Daí no final, estamos morrendo, ok, a arte aqui... é simbolizada nesses dois personagens que não tem mais sangue nenhum, não tem mais esperança nenhuma. Qual é a conclusão que eles chegam? Na morte da arte, nós precisamos criar mais artistas. Vamos transformar mais pessoas em vampiros. E daí saem mordendo gente. Que eu achei, beleza! Onde é que tá essa vibração e esse otimismo no resto do filme, sabe? Não tá. Fica numa última cena super isolada, assim, como quase um pensamento pós-final. Essa última cena que eles mordem naquele casal aleatório, eu achei super solta, sabe? A primeira vez que eu vi, eu gostei, mas vendo essa segunda vez eu achei tão, tipo, cara... Que a cena em si e a fala do Adam eu acho muito boa ali no final. Vamos morder eles? Por que eles? Não sei, eu sou bonitinho, né? Tá, beleza, mas a mulher deixa a mulher comigo. Eu achei legal, sabe? Sim, mas é uma coisa... Pelo menos, uma coisa que me parece mais gratuita que eles fazem, mas não é uma coisa necessariamente pra... Eu não vi assim, pelo menos, eu não sei se eu te entendi direito, mas eu não senti que era uma coisa pra, tipo, vamos perpetuar a arte, sabe?
Eu acabei tendo essa leitura mais porque eu entrei nessa noia de que, beleza. Tá. Inclusive eu tava delirando porque basicamente o Adam representa a música, o Marlowe representa a escrita, literatura. A Eve não representa nada porque ela é uma mulher, então ela só assiste todo mundo fazer coisas, ela não faz nada. Você tá sendo irônico, né? Só pra deixar claro. Tô sendo irônico, mas é que o Jim Jarmusch escreveu ela assim. Sim, exato. É triste. Sim. Você podia ter dado uma escultura pra ela ou algo assim. Ela tem um troço com toques, mas ele não desenvolve nunca. Ela acaba sendo meio que a conselheira. Exato. Tipo assim, de certa forma. Mas isso é minha leitura, né? Não quer dizer que o filme seja isso, mas... Não, mas eu concordo que ele... Não querendo já pular pro final, mas eu acho que o final é uma ruptura que parece estranha, né? Porque todo o filme estabelece que, tipo, o Adam vai pegar sangue no hospital, né? Ele não vai, tipo, atacar ninguém, né? E de fato, eu acho que isso, assim, coloca os dois, os personagens vampiros ali como vampiros, meio que fazendo uma comparação, uma conexão com o Crepúsculo, né, com a família do Edward no Crepúsculo, que os Cullen, eles se alimentam de animais, né? São veganos, quer dizer. Né? São veganos. Eles têm essa coisa o vampiro bondoso, o vampiro que aprendeu a não atacar seres humanos. E acho que essa lógica no filme do Jarmusch também tá ali, o que é uma conexão interessante com o Crepúsculo. E até interessante, na verdade, que o Amantes Eternos ele sai em 2013, que é um ano depois do último filme do Crepúsculo, né? É tipo meio que uma continuação, sei lá. Vamos ser sinceros, né? O Jarmusch olhou o dos Crepúsculos ou ficou sabendo que era famoso e disse, não, peraí, eu tenho algo a dizer. Eu quero romper com isso, eu quero ser... Só pode ser... Parece. Tipo, parece uma coisa assim, vocês acham que vampiro é pop, então eu vou dar o contrário pra vocês. Exato. Mas eu acho válido, isso não é uma reclamação, em absoluto. Não, eu acho válido, eu acho disruptivo, pra falar o mínimo, exato, sabe? Eu acho válido. Tem uma atitude punk rock nisso que eu adoro. Mas eu acho que daí é isso, sabe? Fica estabelecido no filme que eles não se alimentam, eles não atacam seres humanos, por N motivos, que também acho que não ficam tão bem estabelecidos, mas aí no final tem essa coisa de, tipo, agora a gente vai atacar humanos. Sendo que eles são vampiros tão bem tipo, Adam é um cara, de certa forma, metódico, que eles não iam não ter sangue nessa viagem deles, sabe? Isso eu até concordo contigo logisticamente, mas pelo tema do filme, eles precisam estar com sede. Mas ali que é questão de sobrevivência, né? Daí, beleza. Mas é a mesma coisa que você falava antes, quando a Mia Wasikowska aparece ali também, ela causa essa ruptura, que também pra mim é uma certa narrativa que tá meio batida, assim, de tipo, tem duas pessoas morando numa casa, daí chega uma terceira que causa uma ruptura, só que no Amantes Eternos é uma coisa tão breve, assim, sabe? Tipo, ela vai lá, morde o Anthony Elton e meio que... Tem a cena no bar, aquela que também não justifica a existência. Que a cena começa trilegal, que estão ali, daí tá todo mundo meio desconfortável, mas estão curtindo juntos um momento. E daí tem todo aquele subplot da música do Adam que toca em lugares conhecidos e eu fiquei, qual é o problema? Aliás, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Tu falou da tua interpretação, Rafael, que eles são vampiros e em troca do que eles fazem como vampiros, da alimentação deles, do que eles tiram do mundo ali, do sangue, eles dariam essa coisa, essa arte, né? Mas, cara, esse retorno de interesse público do Adam, estamos precisando rever isso daí, né? Porque, vamos combinar, que compositor horrível, que coisinha mais chata as músicas dele. Cara, mas... É porque ele tá deprê, não seria aquela música mesmo. O projeto do Adam não seria aprovado em nenhum edital de fomento aí. Mas tu queria uma música, tipo, vindo daquela pessoa. Não. Blasé e chata, tu queria uma música diferente daquilo. Não, mas... que coisinha. Mas eu acho que essa cena do bar é interessante porque dá a entender que o Anthony Elton, ele meio que passava a música do Adam sem a permissão dele para outras pessoas, né? Sim.
Mas que também eu acho legal, mas acho que também, poderia ser uma coisa que tivesse sido mais explorada no filme, sabe? Uma coisa assim, daí ele começa a distribuir a música do Adam sem permissão do Adam. Daí o que isso faz? O Adam rompe essa amizade, o Adam mata o Anthony Elchin, ou, sabe? Parecia tanto mais elementos ali pra ter uma coisa mais, um pouco mais de ação, como o Alexandre falou antes nas curiosidades. Só que parece que o filme, ele meio que ele quer dizer, não. Vocês querem ação, eu não vou dar ação pra vocês. Só que eu acho que isso faz mal pro filme, sabe? Essa coisa assim, Total. tipo, não, vai ser... Sabe, vai ser uma coisa mais devagar, mais lenta. Mas acho que pra mim é um filme lento que não funciona tão bem, sabe? Isso, na verdade, é certo, uma bronca que eu tenho com os filmes do Jim Jarmusch, assim, ele sabe? aposta tipo, tudo em ser um filme de vibe, e no final das contas ele acaba não entregando tanta vibe assim também. Acho que a vibe, ela se esgota depois de um tempo, sabe? Exato. Ela se esgota, assim. E ao mesmo tempo, é curioso isso, né? Porque aí ele cria essa vibe, não consegue sustentar, mas ele demora pra criar. Então, quando a Mia Wasikowska, não sei falar sobre o nome dela. Wasikowska. Wasikowska. Ela chega no filme, e aí tem um momento marcante ali no filme, uma ruptura com o que estava estabelecido, que era a interação dos dois ali e tal. E a forma de agir dos dois, aquela coisa mais fria, blasé, e é rompida com a chegada daquela personagem. A gente já tem, acho que mais de 1 hora de filme. Sim. Uma hora e tanto de filme. E aí, tem 2 horas e é um pouco excruciante esse tempo pra esse filme. Exato. E aí acontece aquela morte ali, aquele fato que a Ava, ela ataca o personagem... Eu esqueci o nome do guri ali. Tudo bem. Mas o zumbi amigo do Adam. Zumbi amigo. E aquilo poderia realmente gerar transformações na história e no... O Ian é o nome dele, desculpa. Aquilo poderia gerar transformações no comportamento dos personagens na história, gerar ações diferentes, que até gera algumas, mas eu acho que fica muito rápido, muito rápido, não, muito pouco tempo para desenvolver isso, né? E não sei, eu acho que daí por isso que esse final fica meio deslocado, né? Total. A própria questão ali, tipo, depois que a Eve mata o Ian, tipo, que daí o Adam e a Ava falam, a gente tem que ir embora porque a gente foi visto no bar. Tipo, ok, eu entendo, sabe? O Ian foi a última pessoa com quem ele foi visto, foram eles, mas ao mesmo tempo parece um pouquinho, tipo assim, forçado, sabe? Tipo, a gente vai embora todo mundo por causa disso, assim, sabe? Daí tem essa viagem lá pra junto do Christopher Marlowe, que eu achei, não sei se me convenceu tanto assim também, sabe? Sei lá. Essa sequência final pra mim tem uma cena que eu achei deslocada, porém boa, que é a cena do final mesmo, e uma das cenas mais gratuitas e insuportáveis, eu acho, da minha memória recente, que é aquele show que eles assistem. Que é uma artista real, que faz aquela música real. Eu chamei de chata antes, mas é só pra eu gostei daquela cena. um ponto, a música pode ser boa, mas é tipo Jim Jarmusch, ok, descobriu uma artista nova, põe no filme. Sim. E parece isso, ela não... Isso não cumpre uma tese, não nada, sabe? Fica muito, ok, solto, assim. O Adam depois, tipo, aí fala pra ele, ela vai ser muito famosa. Tomara que ele não. Diz, tomara que não, ela não merece isso. Que é a tese que o Adam já tá falando há 1h40, entendeu? Tipo, é a tese que o filme já tá falando há 1h40, assim, sabe? Isso é outra coisa que eu fiquei no ar agora. E agora reforçou pra mim. Que é tipo, o arco do Adam, ele começa deprimido e querendo se matar. Ele já decidiu que a presença dele no mundo é supérflua, ele quer se retirar. Isso já é uma conclusão. Não é nem um desenvolvimento. Ele já tá nessa vibe desde o começo do filme. O que muda nele no final do filme pra ele pensar que, não, nós temos que sobreviver a todos os custos agora? Nada. Não muda nada. Não muda nada. O filme não merece criar aquele final. A minha lembrança também, antes de ver pela segunda vez, tipo, cara, toda aquela... Acho que o Alexandre falou um pouco sobre isso, né? Essa subtrama com a bala de madeira, ela meio que some também, né? Total.
É tipo, só pra Tilda Swinton ver e ficar preocupada. Então é mais fácil ela só ver que tem uma bala de madeira e não toda essa história de mostrando ele querendo fazer a bala de madeira, sabe? Tipo, é uma coisa que acaba meio que sendo completamente largada, assim, sabe? Mas uma coisa que agora que tu falou também, Rafael, sobre o Adam, é que eu também estranho isso desse discurso dele de tipo, tomara que ela não seja famosa porque ela não merece isso. Mas daí quando a gente tá ali no quarto dele, as fotos de pessoas que ele tem no quarto são pessoas famosas. É uma contradição violenta, Tipo, ele não tem heróis. Ele ama um monte de gente. Kafka, eu acho, tem foto de outros cantores. Do Jimi Hendrix, talvez. Cara, tipo, tem vários artistas que ele admira que são mega famosos, sabe? Não é como se fosse tipo, sabe o Mark Twain? Na verdade, quem escreveu os livros dele foi o fulano de tal. Então eu tenho a foto do fulano de tal no meu quarto. Sabe quem compôs as músicas do Jimi Hendrix? Não foi o Jimi Hendrix, foi o fulano de tal. Então eu tenho as fotos do fulano de tal no meu quarto. Não, sabe? E ao mesmo tempo é meio que a mesma questão que o Christopher Marlowe vivencia. Tipo, eu não sou, tipo assim, eu não, né, tive minhas obras roubadas, então eu sou o cara mais escanteado, não sou o William Shakespeare. E ao mesmo tempo o Adam, ele vai um pouco nesse mesmo discurso, que é meio parecido, de certa forma, com o discurso do Christopher Marlowe, mas daí o Adam admira, tipo, artistas super celebridades, assim, sabe? E daí fica uma coisa meio desequilibrada, né? Sim. Total. O filme, de certa forma, é meio que uma coxa de retalhos, né? Ele tem muitas coisas jogadas. O próprio fato deles terem poder, eu acho meio jogado às vezes, sabe? Tipo, porque eles têm uma super velocidade que é explorada em alguns momentos pontuais, sabe? Tipo, em algumas cenas. O Rafael já tá... não precisava. O jeito que eles mostram a super velocidade é ridículo. É ridículo. Aquela cena do bar, que ela vai passar o negócio pro guri beber que tem sangue, e daí o outro não, tu não vai beber. E o cara leva na brincadeira. Eu não sei qual é o comentário agora que ele faz. Tu é um esportista ou algo assim. É uma coisa crepúsculo, né? Totalmente crepúsculo. Totalmente crepúsculo. E o guri leva na brincadeira ainda. Tipo, os três beberam e ele não bebeu e ele não estranha. Tipo, ele em nenhum momento ele de fato pensou, talvez vampiros. Tipo, ele não se deu conta disso. Tipo, é no mínimo estranho que esse pessoal, né, não saia durante o dia. Pô, até a Bella foi mais ligada do que ele. A Bella suspeitava já. E olha mas peraí, cara, esse tipo de dúvida eu fiquei me perguntando no Crepúsculo, cara. As pessoas não teriam esse tipo de dúvida. Tu teria. Imagina se tu visse 3 pessoas agindo dessa forma contigo no mundo. Tu ia pensar, eu acho que eles. 3 pessoas extremamente pálidas. De óculos escuros de noite. Mas tu ia pensar que eles são vampiros? Tu nunca ia pensar que eles são. Como é que tu ia pensar que uma pessoa é vampiro? Cara, é aquela coisa, né? Tipo, tu pode não chegar à conclusão de vampiro literalmente. Não, tu pode chegar à conclusão de não vampiro literalmente. Mas tu vai ficar, eu não gosto dessas pessoas, as pessoas não gostam de mim. Essas pessoas podem achar que são vampiras. As pessoas podem, na cabeça delas, achar que são vampiras. Eu já conheci pessoas outra coisa. Isso eu não duvido que tem, entendeu? Tu pode sair na rua e ver uma pessoa e pensar, essa pessoa acha uma vampira, vou sair daqui porque ela vai querer me morder, entendeu? Isso é meio que uma coisa que tu pensar, mas essa pessoa, eu tô vendo que essa pessoa é uma psicopata, não vou ficar aqui perto, entendeu? Tipo... isso pode ser. Sabe? Enfim. E daí eles se livram do corpo do Ian no jeito que tá. Eles encontraram um lago de ácido, eu não entendi aquilo. Ele sabia que tinha aquilo lá já. Eles só levam o corpo lá. Aquilo eu achei poético e bonito. O corpo é colocado submerso no negócio ali e vira um esqueleto imediatamente. E a Tilda Swinton vira. Isso foi surpreendentemente gráfico. Mas eu também acho, né? O que o Alexandre falou antes, tem cenas da Tilda Swinton falando sozinha. Que assim, tu ainda se livra nessas cenas até certo ponto, porque ela tá falando aquilo bem, ela tá atuando bem, sim, assim, total, sabe? Mas assim, mesmo assim é meio... sabe? Não faz sentido. É quase, sei lá, não sei se não era melhor, mas tipo, é quase uma quebra de quarta parede ali.
Ela tá falando pra nós. Mas de uma forma que era pra ser verossímil. É uma coisa muito novelesca. É muito recurso de novela isso. Total. Eu tava me segurando. E só fazer um parênteses aqui. Além dessa coisa do superpoder, eles também têm o Adam também tem o superpoder de fazer videoconferência por uma TV de tubo. Sim. Eu não entendi aqui. Tem tecnologias que a gente não tem. Aí Tá, mas isso eu já. Tá, mas isso não. Isso é besta, assim. É que ele não usa iPhones, Leonardo. Ele é um hipster. Sim. Ele usa um telefone discado. E daí tem uma tecnologia que ele pluga do telefone discado e na TV? O FaceTime do iPhone da Eva vai parar na TV dele. E eu não sei onde tá a câmera dele. Eu não identifiquei até agora onde tá a câmera dele. A câmera que filma ele. Tá, mas isso que ele faz não tem como, né? Eu não entendi é uma tecnologia que não existe, que nem o carro dele. Tá, mas... que nem o gerador da casa dele. E que nem vampiros. O gerador... Não existe, não sei. O gerador da casa dele não... Assim, e o carro também. O carro não funciona por gasolina. É uma fusão. Quando ele vai sair de casa, ele abre o capô e mexe o negócio lá dentro e vai... E daí sai de carro. Tá. Então, ok. Tá, então... Ele tem essa coisa que ele usa as tecnologias que o Tesla teria criado e a humanidade rejeitou. Que realmente tem várias coisas super avançadas que o Tesla tinha criado há décadas, milênios atrás e as pessoas ignoram. Até hoje. Tá, ok, isso é legal. Claro, ele tá extrapolando, mas eu acho legal também. Sim, mas não, isso é um toque bacana. Apesar de que o FaceTime na TV é o mais ridículo desses, porque é tipo... É meio... É bregão, assim. Total. É bregão, assim. Outra coisa, teve um momento específico que eu preciso falar, que assim, foi muito... O subtexto é pra covardes demais, assim. Quando falta luz na casa deles, e daí os vampiros no escuro, que eu achei muito divertido também. Eles ligam lanternas e coisas pra se achar no escuro, é curioso. Mas não me incomodou, não é esse problema. É quando eles vão na rua lá, eles estão ligando gerador e coisa e tal, e a Tilda Swinton tá olhando em volta e acha cogumelos. Daí fala, esses cogumelos estão aqui fora de temporada, né? Assim como nós, que estamos aqui fora do nosso tempo. É muito subtexto pra covardes aquela cena. Não, eu de novo, é o filme repetindo a tese, né? 500 milhões de vezes. Cara, eu vou dizer que as cenas que eu acho que mais... Não que mais funcionam, mas cenas que eu acho que poderiam ter sido também exploradas melhor, são as cenas com Jeffrey Wright no hospital, assim, sabe? Eu gosto delas, elas são a segunda eu já acho meio... E no final, quando ele fica... Tu tá meio pálido, né? Tu tinha que pegar um sol. Eu achei massa aquilo. Sim, acho legal, Mas, apesar de que eu acho que o Jeffrey Wright podia estar um pouco mais no filme. Ele é muito... Eu gosto muito dele. Eu também acho. Mas em 2013 ele não tava nem no Westworld ainda. Sim. Que foi quando ele deu uma estouradinha. É um filme pra tiozão elitista cultural. Que é um filme elitista cultural, com certeza, assim. Com certeza, de total, assim, sabe? Isso foi uma das coisas que mais me incomodou, assim, esse papo. Isso incomoda. Bom, é a mistura de coisas, que tem trabalhos que são superiores intelectualmente. Até tem coisas mais avançadas, mas enfim, eu não gosto desse discurso. E de que já foi melhor no passado também. Que tudo que é antigo conservador, melhor, né? Também não... Pra mim não me desce. Óbvio que eu valorizo coisas antigas, óbvio que é tudo importante, mas eu não acho que a gente parou de produzir coisas interessantes. Não, cara, em todas as épocas teve coisas muito boas produzidas, coisas muito... As pessoas se lembram da muito ruim. Né? E o próprio Jim Jarmusch tá fazendo um filme em 2013 e dizendo que as coisas eram melhores no passado. Ele tá desvalorizando o próprio trabalho dele. É uma... Mas cara, pra mim foi meio que um choque, assim, ter revisto esse filme, sabe? Mas surpreendente, porque tu tinha falado realmente que tu tinha gostado bastante desse filme. Cara, e pra mim, assim, depois de uma hora de filme, eu até falei assim pra mim mesmo, filme, anda, por favor, sabe? Vai pra algum lugar, assim, porque... Eu também falei isso. Aliás, seria uma crítica interessante de escrever sobre esse filme, o cinema era... É bizarro isso, né, cara? Porque pra mim também, assim, depois que eu revi Amantes Eternos,
E pensando um pouco no Crepúsculo, pra mim, rever o Crepúsculo foi uma experiência muito mais interessante e mais... muito mais surpreendente do que ter revisto Amantes Eternos, assim. Eu acho que o Crepúsculo é um filme que se sustenta melhor hoje do que Amantes Eternos. Bom, o Crepúsculo, de certa maneira, eu tirei coisas novas vendo o filme pela 5ª vez. Sim. Que o Amantes Eternos, eu não pretendo ver uma segunda, sinceramente, sem ofensa a ninguém. Mas eu duvido que eu tirasse alguma coisa muito diferente, assim. Porque é um filme repetitivo, né? Ele tem ali a tese que tu entende a tese em 15 minutos e ele fica dando voltas naquilo, assim. Por mais estapafúrdias que sejam as coisas novas do Crepúsculo, pelo menos são coisas novas. Ele foi... exato. Mas falando em dar voltas no mesmo lugar, parece fazendo... Porque, tipo... Pois cara, esse foi o filme quando acabou... Tá, 2 coisas. Esse foi... De todos os filmes que a gente gravou no podcast, esse foi o que eu mais chequei a duração do filme enquanto eu assistia. Sério? Quanto tempo já passou? 20 minutos. E foi assim o filme inteiro, basicamente. E eu esqueci outra coisa que eu ia falar. E depois que acabou o filme, eu fiquei... Como diabos a gente vai gravar um episódio sobre isso? Porque não tem muita coisa pra falar. Eu tenho... A minha tese de artistas e coisa e tal também cabe numa caixa de fósforos. É uma tese curtíssima e é rasa, não diz nada. É só, a música foi melhor. O filme não desenvolve. Sim. A resposta pra morte da música é criar mais artistas. Beleza, tu gastou 2 horas da minha vida pra me dizer isso, sabe? Tu acabou de dizer o que o filme... Tu acabou de falar em 30 segundos o que o filme precisou de 2 horas. Pois é. É que nem morder um pescoço de hemofílico, né? Tu morde e não sai muita coisa. Tipo, cara... sei lá... As coisas mais interessantes do filme são coisas de ambientação, eu acho. Sim. Ambientação. Tipo, ele falando sobre as guitarras no começo do filme, eu acho legal, porque eu gosto de guitarras. Tipo, então eu fico... essa guitarra é de tal época, essa é de outra época. Mas é uma coisa que depois se repete com os cogumelos e com os livros e blá blá blá, né? Quando ela dá a primeira cena, eu concordo, a primeira cena com as guitarras eu tava... legal. E eles pesquisaram as guitarras, porque aquelas guitarras existem e são relativamente raras mesmo, isso. Mas daí lá no final do filme, quando ela dá uma viola portuguesa, eu acho, pra ele, já tá no nível de saturação, assim, que eu não aguento mais. E eles ficam olhando aquele negócio, muito bem feito, não sei que década, blá, blá, blá. Sim. Eu, pelo amor de Deus, gente, já deu disso. E tem uma cena antes que a Tilda Swinton reconhece a época da guitarra pelo tato. Sim. Tipo, que ela toca o Adam pede pra ela tocar na guitarra e ela essa aqui é de 1920 algum... começo dos... 1909, eu acho. Por aí, começo do século 20. Mas eu vou dizer pra vocês, a cena que isso mais uma das mais que me incomodou foi quando a Tilda Swinton chega na casa do Adam, daí passa um gambá na frente da casa e a Tilda Swinton meio que arregala os olhos e fala... dela dá o nome científico do gambá. E eu, meu Deus, cara, quem é que faria aí? Cara, quem é que falaria? Ela tá sozinha na rua, cara. Não tem sabe, é muito, nossa, olha como são personagens inteligentes, olha como sou... cara, é um filme muito, sabe, é snob. Isso é uma coisa que a gente não falou, né? Esse filme se passa naquele espaço de tempo que já não tá mais assim, o mesmo do Noites Brutais também, em que Detroit tinha sofrido o crash aquele e as pessoas tinham abandonado a cidade. Então tem muito poucas pessoas morando ali. Aliás, a grande coisa ali é que basicamente naquela cidade moram Jack White ainda e o vampiro. É a piada do filme. Eu não sei se o Jack White mora naquela casa ainda, mas... Não, só dizem que é a casa de infância dele, que ele não mora ali. Que é a casa onde... Mas qual o crash que teve em Detroit? Teve um crash econômico que as pessoas tiveram que se mudar de Detroit e a certa altura, cara, eu não vou mentir, eu pensei em comprar um terreno em Detroit porque era absurdamente barato. Absurdamente barato. Sério? Sim. Com 200 pila tu comprava uma casa. Nossa, cara. $200 no caso, né? Não reais. Cara, é curioso tu comentar do Noites Brutais. No começo do episódio de hoje eu me lembro quando a gente tava falando agora da primeira metade do Amantes Eternos, que, tipo, que ela não te dá muita coisa e tenta criar um clima, mas o clima se esgota, né? Sim. E o Noites Brutais, a primeira metade do filme, ele também, tipo, ele cria um clima, mas ele te dá muita coisa, né? Ele não te dá, tipo, ele não te dá violência, ele não te dá
acontecendo, mas ele cria uma ambientação que te deixa muito tenso, né? Com aquela guria chegando na casa e daí já tem o outro cara morando ali, Sim. ou alugando o Airbnb. E como isso vai criando uma tensão ou interesse pelo filme que o Amantes Eternos não faz, né? Eu até não cobraria do Amantes Eternos fazer o que o Noites Brutais faz. Não, mas um pouquinho, sabe, um pouquinho mais. Mas eu acho que um temperinho faltou ali, lugar, sabe? Exato. Ele tem muito essa sensação de que a partir de certo ponto o filme não vai pra lugar nenhum, realmente. E vocês falaram da questão dos vampiros, das personagens serem muito inteligentes, assim. Eu fiquei pensando no choque de cultura, que é um programa que eu agora não, acho que eles não estão fazendo mais, mas eles tinham, eu vou até adaptar o bordão deles, porque de um deles que eles falavam que tem que acabar o estereótipo do vampiro sábio, porque com o tempo dá pra acumular burrice também. É verdade. É verdade. Eles falam isso sobre um personagem que fala, tem que acabar o estereótipo do idoso sábio, porque com o tempo dá pra acumular burrice também. Ou dá pra deixar de ser inteligente com o tempo também. Exato. E esse é um caso que pra mim fica muito claro, não é a intenção, mas ele tentando transformar os personagens tão intelectualizados e tão superiores e tão superiores mesmo, eu não tenho por que enfatizar mais isso, torna eles chatos, torna eles personagens que não acrescentam nada. Antipáticos, assim, sabe? É tipo aquela coisa que tu vai sentar com uma pessoa que ela não quer falar contigo, ela quer ficar falando tudo que ela sabe. Imagina, tu vai sentar na mesa com o Ada e ele vai dizer, não, porque eu escrevi a obra do compositor tal lá. E tu vai olhar pra ele e dizer, parabéns. Porque eu fui pra Patagônia. Beleza. Não tenho absolutamente nada acrescentado nessa conversa. Tipo, cara... E tu não tira nada a respeito também, é só, ok, isso aconteceu, beleza. E acho que um pouco, né... Até certo, eu não revi esse filme que eu vou mencionar agora, que é Noite em Paris, por causa do Woody Allen, mas eu fico um pouco, que talvez, com a impressão que seja um pouco nessa vibe, assim, sabe? Tipo, mostrar pessoas conhecidas e famosas, e olha como esse filme é inteligente, blá, blá, blá. Aí eu vou defender, eu vou entrar um pouco em defesa, vou fazer a distinção bem clara aqui, da obra de Woody Allen, sim. E até do Quentin Tarantino, que ele também faz isso. Mas é que eles conseguem transformar essas referências e coisa em masturbação intelectual numa coisa mais divertida, pelo menos. Kevin Smith faz isso também, claro, não é com a tentativa de ser intelectual, no caso do Kevin Smith, ele usa cultura pop. Exato. Só que não fica uma coisa maçante, assim. Balconistas é um dos meus filmes favoritos. E é só isso. É 1h30 de gente falando de referência e referência, sabe? Não precisaria ser isso um problema nesse filme. É o jeito que é escrito que torna, pra mim. Sim. Mas enfim, realmente, a gente já tá... O nosso sangue também já tá secando nessa discussão. Então a gente pode entrar para as conclusões finais. Alguém tem algo a dizer que não foi dito ainda? Ou um caos divertido que queira contar? Algo que aconteceu enquanto assistiu o filme... Eu vi um gambá quando eu vi esse filme. Não vi. Tô brincando. Eu tava fazendo um feijão enquanto eu tava fazendo esse filme. Meu feijão ficou melhor que o filme. Eu não vou repetir a piada de antes da gente começar a gravar do Barba Cosmo. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu já falei tudo que eu queria falar. Então tá, a gente pode entrar pros... Putz, eu cortei tudo aqui, beleza. As nossas coisas finais. Qual é a melhor atuação do filme pra todo mundo? Cara, eu acho atuações bem niveladas, na minha opinião. Tá. Eu concordo. Cara, pra mim... Eu acho que a atuação não é o problema desse filme. Tipo... Não. Tudo tá bem executado. Eu fico com a Tilda Swinton. Eu fico com a Tilda Swinton porque eu gosto muito dela. Então... Eu gosto bastante dela também. Eu faço um voto... com John Hurt. John Hurt? Também. John Hurt. O Bilal, aquele eu gostei também, apesar de ser um personagem que aparece em 2 cenas. Mas ele é tri. E eu gostaria que o filme tivesse um pouquinho mais de coragem e dissesse que o Bilal e o Marlowe são amantes, mas enfim. E que o Bilal pode ser um vampiro também, né? Poderia vir a ser. Acho que ele queria eu gosto desse personagem. Acho que ele queria ser. É o que a gente chama de... Como é que mesmo? Tem um nome pra humanos que andam na volta de vampiros com a intenção de ser vampirizado. Não lembro agora.
E pra mim, eu vou fazer o voto pro Anton Yelchin. Sim. Que descansa em paz, que eu adoro o trabalho dele e infelizmente é curtíssimo. Sim. E qual a cena favorita de todo mundo? Cara, a primeira cena que o Adam vai trocar sangue no hospital com o Jeffrey Wright. Vai comprar sangue, na verdade. Né? Essa é a minha. Não, isso suborna o cara, aquilo não é comprar, né? Não é... Tá, sim. sim. Não, é verdade. Quer dizer, tecnicamente é comprar, de certa forma, mas é corrupção. Mas sim, total. Bah, eu não lembro. Quebrei o Alexandre, eu acho. É difícil. Eu vou o comecinho do filme ali, eu gosto da cena de abertura do filme que ele emula os vinis com a câmera ali, eu acho interessante. E logo depois, quando o Ian chega com as guitarras, eu gosto também. Essa sequência inicial do filme eu vou ficar com ela. Massa. E qual a nota final que a gente dá pra esse filme? Pra mim é 5, tá? 5. Eu fiquei no 5 também. Empatei com o Alexandre. Cara, Aliás, eu e o Alexandre estamos sintonizados. A gente tá empatando bastante, né? Caras, quando a gente começou a conversar sobre o filme, eu coloquei aqui 4,5 como nota. Mas daí a gente continuou conversando, a minha nota vai ser 13,5. Jesus Cristo, Leonardo. Sim. Tu gostava desse filme? Cara, a gente pega de cabelo, a gente muda de opinião, Eu vou confessar agora que eu pego no pé de muita gente por causa disso. Inclusive o Leonardo, às vezes, porque ele é uma pessoa que revê os conceitos e vê filmes e tem... É importante, né? Mas eu queria dizer que eu adoro quando isso acontece. Tanto pro bom quanto pro ruim. Eu acho muito legal quando um filme te causa emoções e reações diferentes, mesmo que opostas, às vezes. Então apesar de, obviamente, ser uma piada fácil de fazer, seu traidor de opinião, não sei o quê. Eu acho muito tri. E que filme vocês recomendariam que é parecido com esse? Eu vou abrir esse bloco. Que esse filme me lembrou muito. Um filme também sobre uma pessoa que é insuportável pra mim. Mas é um filme que é amado por muita gente, tá? Então, se vocês gostam desse filme, não se sintam ofendidos. Apesar de que eu tenho problemas. Que é o Alta Fidelidade, com John Cusack. Que ele faz um snob musical também, que passa o filme inteiro falando, não, porque essa banda e aquela outra banda, não sei o que, e aquela música, eu não suporto esse tipo de gente. E esse filme me lembrou muito isso, né? Eu vi esse filme há muito tempo atrás, Alta Fidelidade. Eu acho que isso não me chamou tanta atenção, mas eu não achei o filme tudo isso, assim. Mas é muito chato essa. Eu tenho uma recomendação que eu acho que eu já fiz em algum momento aqui no podcast. E como eu falei, as partes que eu mais gostei do filme são partes de ambientação e partes cômicas. E aí eu peguei uma obra que eu acho que funciona muito melhor, assim, nesse sentido cômico, que também é sobre vampiros contemporâneos, assim, que é What We Do in the Shadows, O que Fazemos nas Sombras, que tem tanto o filme quanto a série. Recomendo os dois, tá, acho que no Disney Plus. Já falei sobre ela aqui, inclusive tem um personagem que é o Guillermo, que é um desses personagens que o Rafael falou que fica em volta dos vampiros querendo ser o vampiro. Eu não sei a nomenclatura, mas essa série eu acho muito legal. É um estilo found footage, estilo The Office, assim, The Office. É tribo. Tem várias outras que são assim, né? Parks and Recreation e tal. Então, What We Do in the Shadows, o que fazemos nas sombras. E já que tu mencionou, pra mim, entre The Office e Parks and Rec, eu sou Parks and Rec até morrer. Não. Eu gosto das duas, mas o The Office... Nada contra o The Office, mas é que eu gosto muito mais do elenco do Parks and Rec. É muito bom também. Leonardo, só falta tu. Putz. Tá. Eu criei uma certa mudança aqui nos meus planos, tá? Enfim, eu vou recomendar... O filme que tu ia botar outro filme. Ok, tá. Isso. O que tá acontecendo. O filme que eu ia colocar na enquete, eu vou recomendar aqui, tá? Que eu vou
recomendar Ghost Dog. Não sei se recomendar, eu vou fazer a conexão. Ghost Dog também é um filme do Jim Jarmusch, eu gostaria muito de rever, porque eu não sei qual vai ser a minha impressão. Então ia ficar assim. Mas não sei, porque eu fico na dúvida, será que revendo Ghost Dog eu vou ter o mesmo não sei plot twist que eu tive do Amantes Eternos? Talvez sim, talvez não sabemos. Eu realmente, agora eu fiquei curioso pra saber o que aconteceria se eu visse Ghost Dog hoje. Na época eu gostei muito, tanto... eu gostei do que eu vi e gostei muito, ironicamente em partes. É um filme esquisito, mas divertido e interessante. Sim. Mas enfim, esse é outra discussão para outro dia. E sim. Assim a gente chega ao final da discussão do Amantes Eternos, um filme que é eterno. Eu ainda tô vendo ele em algum momento, alguma realidade alternativa no qual o filme não termina nunca. Mas enfim. E o próximo episódio, a gente geralmente, tradicionalmente nesse podcast, a gente tem feito essa corrente. Quando terminam os elos básicos, que são os integrantes do podcast, a gente abre uma enquete pro público ter o lugar de voto, em parte, né? Porque a gente pré-escolhe os filmes, mas é pra ter alguma interação, né? É sempre legal. E a gente vai seguir essa tradição por agora. E a gente vai revelar os filmes que vão entrar nessa enquete. Só que a gente não se organizou tão bem, a gente conversou antes do podcast. Eu não anotei os filmes que todo mundo falou, e o Leonardo mudou o filme dele no meio do episódio. Então, assim, a gente vai fazer meio que na correria, assim. Eu vou revelar o filme que eu tô colocando na enquete para o voto público, e por favor, eu não vou influenciar o voto de ninguém, mas por favor, votem nele, que é Robocop, o original do Paul Verhoeven, que eu acho que é um filme que merece ser visto. Inclusive, tem uma crítica social que eu acho que em 2025 é incrivelmente potente. Mas vamos reservar isso pra quando a gente rever Robocop, talvez. E a conexão é que esse filme também se passa em Detroit. Mas é em outra época e uma outra visão de uma Detroit do futuro. E Alexandre, qual é o teu filme? Já que o Leonardo mudou de ideia, ele vai ficar... Ô, Alexandre, vai dando uma enrolada aqui. Eu já tenho... Tá. De filme, mas eu queria ver se eu tenho uma melhor. Pô, eu achei que eu tava me estendendo e eu tava torcendo. Fala mais. O meu filme é de um grande autor, William Shakespeare, autor citado também no filme que abordamos no episódio de hoje. E então, Shakespeare escreveu... Tá, o meu filme é Romeu mais Julieta, que é o filme, a adaptação de Romeu e Julieta do Baz Luhrmann, protagonizada pelo Leonardo DiCaprio e a Claire Danes. É um filme de 96 que eu lembro de ter visto na época e tal, e foi um sucesso na época, né? Foi bem comentado. Sucesso, sim. Tinha videoclipe da MTV, tinha tudo. Exato. E, então a conexão é porque realmente é uma obra do Shakespeare que é citado no Amantes Eternos, né? Hamlet é citado. Também é sobre... É um casal famoso, né? Então, é isso aí, Romeu e Julieta do Baz Luhrmann. Apesar de que Adão e Eva não eram pra ser Adão e Eva, então... Essa desculpa essa foi terrível. Né? Meu Deus, enfim, mas isso, voltem lá pro começo do episódio e ouçam o episódio do Noites Brutais. Tá, eu tô comprando tempo pro Leonardo aqui. Leonardo, tu tá pronto? Não, eu mais ou menos. Vamos ver o que acontece. Vamos. A minha conexão é uma conexão de elenco. Conectei com o John Hurt, que é um ator que eu gosto muito. 1974. Então a minha... Não, não, poderia ser. A minha recomendação é um filme que eu até gostaria de revisitar, tendo em vista as adaptações de quadrinhos feitas hoje, que é Hellboy, do Guilherme Del Toro. Cara, isso tava na minha lista de possibilidades e eu acabei preferindo por outra coisa. Pô, uma enquete bem forte, hein? Eu acho que sim. Imprevisível. Eu realmente não sei pra onde vai, porque os 3 filmes são populares o suficiente pra ganhar, pra mim. Eu queria pensar em algum outro filme, mas eu não consegui e a minha internet trancou, então eu estava Hellboy. A minha internet trancou.
Escolhi esse filme porque minha internet trocou. Não, foi o primeiro que me veio na cabeça, mas eu posso pensar em outra coisa, mas agora também, na tensão do momento, não... É verdade, geralmente são coisas que eu pensei, eu pensei, eu não quis escolher o Ghost Dog porque eu não queria correr o risco de discutir 2 filmes do Jim Jarmusch em sequência, assim, então, tipo... Não se preocupe, ninguém ia botar no Ghost Dog. Eu também, eu sei, mas eu não queria correr o risco, sabe? Não, mas eu acho que a troca é válida e acho que tu matou a pau na tua escolha. E vocês podem nos seguir nas mídias sociais, que é tudo que é lugar, se procurar por Eu Quero Ver o Filme, vocês vão achar a gente, até no ChatGPT já nos conhece. Oi? Se tu botar lá no ChatGPT, tu conhece o podcast Eu Quero Ver o Filme? Ele diz sim. É o podcast liderado por Rafael Coelho, com Leonardo Wittmann. Sério? Rosa, bom, assim, tá, sabe tudo. Senhora. Então, assim, não tem desculpa. Vai no ChatGPT e diz lá, podcast sobre cinema, o melhor do mundo. Não vai. Vai dar vai no YouTube, vai no Spotify. Não destruam o mundo através da inteligência artificial. Não sei. Não façam isso. E até semana que vem, alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Por mais vampiros burros. Eu falaria algo inteligente, mas eu acho que as coisas mais inteligentes já foram faladas na década de 30.